Boa noite, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Quanto tempo que a gente não se vê nessa noite linda e maravilhosa? A noite é, ou melhor, será para vocês. Eu tô ainda no sol do meio-dia, no sol da tarde, preparando esse material para a gente conversar um pouquinho sobre o Espiritismo e a gente entender algumas nuances, tá ok? Então, eu recebo vocês aqui na minha casa, embora vocês só estejam vendo uma parede e um pedaço de sofá atrás de mim, e gostaria que vocês também me recebessem com muito carinho nos aparelhos de celular que vocês estiverem utilizando, ou computador, enfim, para que a gente possa dialogar sobre o Espiritismo, para que a gente possa entender alguns meandros daquilo que pode parecer difícil, mas é tão simples, né? Hoje nós vamos ter como um tema um assunto dos princípios das coisas, talvez, de uma época que nem era Espiritismo, e a gente vai relacionar isso com o Espiritismo. O tema de hoje é mistério e Espiritismo. E quando a gente fala mistério, me lembra Scooby-Doo, né? Me lembra alguns filmes de terror, alguns filmes de suspense. Vamos desmistificar tudo isso, ok? Tá bom? Então, eu peço a todos vocês que a gente feche os olhos, que a gente entre em contato com a espiritualidade, que a gente entre em contato com os nossos amigos, com os nossos irmãos que estão lá no plano espiritual, que estão lá no plano real da vida. Nós que estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, encarnados, com muitas provas ainda para realizar e talvez muito mais expiações do que provas, a gente agradece muito ao carinho desse povo do mundo espiritual. Vamos convidar também os nossos parentes desencarnados, aqueles que tiveram oportunidade de já entrar no mundo real e tem uma visão tão diferenciada que a gente tem em relação aos assuntos da vida. Que a gente possa absorver, através da intuição, os bons conselhos que eles nos dão hoje e sempre. Que a gente sempre mantenha acesa aquela chama, aquele vínculo de amor que nos manteve nesse mundo físico. E com certeza é capaz de nos manter no mundo espiritual. Vou rogar também ao Mestre Jesus que venha a Ele, se possível for, porque ainda que a gente esteja através de celular, através de ondas, enfim, de uma situação que a gente nem compreende tão bem assim, nós somos mais de uma pessoas reunidas, ainda que em tempos diferentes, eu à tarde, vocês à noite, para a gente entender um pouquinho mais de Jesus e desse mundo espiritual. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, perdoai nossos equívocos, perdoai até a nossa maldade, na mesma proporção que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que fazem maldades conosco. Não nos deixeis cair em meio a esse mundo de provas e expiações, em meio às tentações da vida, em meio às dificuldades, e livrai-nos sempre do mal. Que a gente sabe muito bem que está num momento de aprendizado, que o mal nos permeia não como algo real, mas como a ausência do bem. Então que a gente seja capaz de estar sempre no caminho do bem, no caminho do bom e no caminho do belo. Bom, de novo boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria muito, 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 muito mesmo que vocês se sentissem à vontade. Eu estou mandando esse vídeo para a chefinha, eu sei que ela vai mandar para vocês no grupo. Se tiverem dúvidas, pode mandar para ela, ela traz para mim. Hoje nós vamos falar sobre o mistério e espiritismo. Na verdade, eu não vou trabalhar, de certa forma, com conteúdo espírita. Eu vou trabalhar com uma outra vertente interessante disso tudo. Eu começo
fazendo a seguinte pergunta para vocês. Quantas pessoas que se aproximaram de vocês para tentar entender o Espiritismo? Quantas pessoas se aproximaram de vocês achando que o Espiritismo era trabalhar os mistérios, o desconhecido, o não compreendido? Quantas pessoas se aproximaram de vocês acreditando que o Espiritismo seria capaz de remover cortinas, remover tapumes, remover brumas, remover vendas e permitisse que aquela pessoa compreendesse coisas que ela estava com dificuldade de compreender em outras épocas? Eu afirmo que eu tive inúmeras pessoas que tiveram contato comigo, e eu posso dizer algumas até com contato bem próximo, bem íntimo, e que se aproximaram de mim por conta de mistérios ou dúvidas, ou acreditavam que eu era capaz de responder alguma coisa, que era capaz de explicar alguma coisa em relação aos mistérios da vida. Bom, eu não sei como cada um de vocês chegou ao Espiritismo. Dizem nas casas espíritas que as pessoas ou vêm pelo amor ou vêm pela dor. Eu acredito que muitas pessoas vêm ao Espiritismo por conta da dor. Outras vêm por conta do amor. E eu sou um desses casos. Mas eu acredito que tem muitas outras pessoas que vêm por curiosidade. Não é nem amor e nem a dor. E aí eu vou contar rapidinho a minha chegada no Espiritismo. Por que foi pelo amor? Porque eu não queria nem estudar, não estava preocupado em entender nada de Espiritismo. Mas na época eu tinha uma companheira, na época eu tinha uma namorada que queria estudar Espiritismo por curiosidade. Nós não tínhamos nenhum problema. Não vou dizer que a gente tinha problema na vida, porque não tinha, sabe? Tinha uma vida comum, normal, com as suas dificuldades, mas a gente nunca achou que aquelas dificuldades que a gente tinha na vida fossem por conta de algum espírito, ou fosse... A gente entendia que aquelas dificuldades faziam parte da natureza das coisas. Então, nem eu, nem ela nos aproximamos da casa espírita, inclusive o Centro Espírita Ismael, que eu tô até com a camiseta em homenagem aos 50 anos que já foi, tá quase nos 60. Foi lá que o primeiro centro espírita que eu conheci, e eu fui para fazer companhia para ela. Eu fui por amor, porque era uma namorada. Eu fui bem por amor mesmo, não fui nem por curiosidade. Eu fui para ela não deixar ela ali sozinha. No final da história eu fiquei, ela saiu. Até onde eu sei hoje ela tá na Umbanda, nada contra, mas para vocês entenderem como são os mecanismos da vida, eu fiquei na doutrina, eu vou fazer 50 anos, eu já tenho mais de 30 anos na doutrina. E ela ficou na Umbanda, sem problema. O importante é que ela tá feliz onde ela tá, e eu tô bem feliz onde eu tô. Ela tá feliz com os amigos que ela cativou lá. Quando eu falo amigos é do plano espiritual. E eu tô muito feliz com os amigos também que eu tenho do lado de lá, que eu fui capaz de cativar, né? Então, existem essas três formas para mim de chegar à doutrina espírita: a curiosidade, que é o estudo, o amor e o sofrimento. Muitas pessoas vêm pelo sofrimento. A questão do sofrimento nós não vamos trabalhar hoje. A questão do amor a gente não vai trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar essa curiosidade. Porque desde que o mundo é mundo, e a gente pode pegar em outras religiões, a gente pode pegar até na Bíblia Católica, existem muitos assuntos que são um mistério na vida. Que as pessoas não são capazes de compreender. Que as pessoas não são capazes de deduzir como é que surgiram, como é que se desenvolve, né? E assim, fica aquela história, poxa, é sobrenatural. Tudo que é sobrenatural é misterioso. E existem pessoas que são fascinadas pelo misterioso. Eu conheço pessoas que se relacionam com outras por causa disso. Eu gosto de fulano porque fulano é misterioso, eu quero descobrir o mistério que tem por trás. E aí eu pergunto, às vezes para mim mesmo, por que as pessoas se fascinam tanto pelo mistério?
ou pelo misterioso, ou pelo desconhecido? Eu não tenho uma resposta pronta. Já tem algum tempo, até para preparar essa palestra, que eu fiquei pensando nisso, por que as pessoas podem gostar do misterioso? E eu não cheguei a alguma conclusão. Eu sei que eu gosto daquilo que eu não sei. Eu sei que existe alguma coisa que ultrapassa o que eu entendo, mas também não é tudo. Eu tenho interesse de conhecer. Por exemplo, eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto de química, eu gosto de biologia, eu gosto de astronomia, até gosto de astrologia. Não que eu acredite, mas assim, eu gosto de tentar entender o que as pessoas usam para explicar as coisas. Então, assim, eu gosto de várias coisas, mas tem assuntos que não me interessam. E eu sei que eu não sei, e também não estou muito interessado em saber, não. Sabe? Eu acho que aquilo não irá acrescentar muita coisa na minha vida. Mas existem pessoas que gostam do misterioso, existem as pessoas que gostam do desconhecido, e por trás disso existem pessoas que querem conhecer e entender o desconhecido como forma de ter ascendência ou poder sobre as outras. E dentro da doutrina espírita isso também acontece, mas tem muita gente que se alça a algumas situações sociais, por exemplo, por conta do mistério. Né? São videntes, são tarólogos, são religiosos do candomblé, por exemplo, na hora que tenta jogar o jogo de Fá, o jogo de Búzios. A ideia é tentar trazer para o conhecido aquilo que é desconhecido e, em cima disso, manipular. Manipular não no mau sentido, manipular é até alterar. Poxa, se eu sei que vai acontecer algum desastre na minha vida, eu vou tentar evitar. Isso é manipular. Então, tem pessoas que gostam de conhecer o desconhecido, e o futuro é desconhecido. O passado a gente já conheceu, já viveu, o futuro é desconhecido. Tem pessoas que gostam do desconhecido, do mistério, para tentar manipular isso. Às vezes, manipular o outro. Às vezes, olha, cuidado comigo. Tem até uma música interessante na Umbanda, que eu conheço, e fala, cuidado comigo que eu vou colocar teu nome na boca do sapo. Cuidado, eu sou detentor de poderes ocultos, eu sou detentor de conhecimentos misteriosos que você não é. E se você não fizer o que eu quero, ou se você me desagradar, o que acontece? Eu vou utilizar todo esse poder misterioso que eu tenho para te derrubar. Isso se chama macumba. Mas esse é um significado que deram para macumba. Macumba não é isso. Espiritismo também não é isso. Umbanda também não é isso. Candomblé também não é isso. Muito embora existam umbandistas, existam pessoas do candomblé que usam de rituais próprios da religião deles, com alguns objetivos que ficam bem próximos ao que hoje a gente chama de macumba. Né? Porque se eu vou, e é normal que um católico vá a uma igreja, acenda uma vela, pedindo para um santo, para ajudar ele, para não sei o que, isso é normal. Então, eu não vejo de uma forma normal um bandista aí, ou numa encruzilhada, ou numa igreja, ou à beira de uma estrada, ou dentro da mata, entregar uma vela, entregar uma fruta, entregar um trabalho para dizer, poxa, me ajuda, meu santo, meu orixá, seja o que for. Isso é tranquilo. Só mudou o local, o Deus, a intenção é a mesma do que está lá e vai na igreja acender uma vela, principalmente em Aparecida. Vá para Aparecida, você vai ver. Lá existem 1000 pedidos para cura, para solução de problemas, para ter uma vida feliz, para ter fartura na vida. Eu só me pergunto, será que quem vai em Aparecida para acender uma vela, ou será que teve alguém que foi em Aparecida, por exemplo, acender uma vela para pedir para Deus prejudicar o outro? Essa resposta eu não tenho para dar. Todas as pessoas que eu converso dizem que vão lá para agradecer e para pedir. Nunca ouvi falar que a pessoa quer prejudicar a outra. Só que algumas pessoas na Umbanda e no Candomblé fazem isso sim.
que é o que a gente vai chamar de macumba, tá? Embora macumba não seja isso, é um instrumento musical afro. Bom, mas no nosso Brasil, adotaram como um dos significados da palavra macumba aquele ritual feito, que pode ser em N lugares, pode ser na praia, pode ser no cemitério, pode ser na encruzilhada, pode ser à beira da estrada, pode ser deslocado no mato para fazer maldade para alguém. Bom, aí nós encerramos uma questão importante de entender essa questão do porquê do mistério. Mas isso é antigo, a humanidade sempre tentou controlar os fenômenos da natureza, a humanidade sempre tentou entender aquilo que não fugia um pouco à normalidade, né? Fugia um pouco àquela compreensão que eles tinham das coisas. E aí você tem várias seitas, várias religiões que trabalham essa questão do mistério. Você tem pessoas que, tentando entender o mistério, criaram confrarias, criaram esoterismo, né? Enfim, de alguma forma o mistério chama a atenção da humanidade. Agora, o que o espiritismo tem alguma relação com isso? Bom, as tradicionais religiões que a gente tem, o islamismo, o catolicismo, até o budismo, de alguma forma o candomblé, de alguma forma a umbanda. Essas religiões, elas tratam o mistério ainda de forma misteriosa. Não como quem compreende. Você vai numa igreja católica, olha, aconteceu isso é um milagre incompreensível, que o homem não tem condições de reproduzir, que o homem não tem condições de compreender, que o homem não tem condições de realizar. Perfeito, tranquilo. Só que existem muitos fenômenos que só não existem explicações para essas religiões. E que no século XVIII, né, século XIX, Kardec trouxe, através do Livro dos Espíritos, principalmente, está aqui. Na verdade, a obra completa de Kardec é isso aqui, ó. E aqui, através dessa obra, ele busca a compreensão dos fenômenos naturais. Então, uma quantidade imensa de fenômenos que são conhecidos por conta de sua existência, mas não explicados, então estavam lá no tacho dos mistérios, vem para o Espiritismo e ele traz explicações para esses mistérios. E é por isso que muitas vezes que nós somos procurados por pessoas que não são espíritas, que querem entender. Poxa, fulano morreu, vai para onde? Caraca, eu não consigo entender. A igreja fala que vai para um lugar, a igreja evangélica fala que ele fica dormindo até o dia do juízo. A Umbanda diz que ele vira um egum, ou o Candomblé diz que ele vira um egum. E vai para onde isso? Fica onde isso? Ninguém sabe explicar. É mistério. Dizem, inclusive, que tem teólogos da Igreja Católica que diz que mistério não é para ser compreendido. E tem uma história que o padre, quando eu era católico, contava, lá atrás, que contava que tinha eu não me lembro qual era o santo que estava à beira da mar, tentando compreender o mistério da Trindade, né? Poxa, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo da mesma pessoa, como é que funciona isso? E o padre lá, filósofo, estava pensando, não sei se é São Tomás de Aquino, pensando, e lá na beira da praia encontra uma criança e a criança fez um buraco na areia e está tentando jogar água do mar dentro do buraco. O padre olhou e falou, caraca, o que você está fazendo aí? Eu quero colocar a água do mar aqui dentro desse buraco. O santo falou assim, você tá louco? Você não sabe que não cabe o mar dentro deste buraco? Diz que a criança vira e fala assim, e o senhor não entende que o senhor não é capaz de compreender os mistérios do Espírito Santo? De Deus e de Jesus da mesma pessoa? E diz que o padre ficou abismado. Pois bem, sem discussão. Não vou discutir isso. Contam essa história, eu não estava lá para ver.
e eu não quero nem duvidar, nem chancelar como verdade. Fato é que essa historinha quer mostrar pra gente que o que é mistério a gente não deve tentar compreender, só aceitar. Kardec mostra que não é bem assim. Kardec tenta desvendar os mistérios além do plano físico, do mundo físico, que de alguma forma é físico, mas não igual ao nosso. Quando se fala em ectoplasma, quando você fala em perispírito, você fala em matéria. Os espíritos deixam bem claro, é matéria. Nós não compreendemos ou nós não somos ainda capazes de alcançar essa matéria. Então nós temos as perguntas e respostas que Kardec faz aos espíritos e os espíritos respondem a Kardec, compreendendo todos esses fenômenos, esses corpos e essas vivências que a gente pode ter com esses corpos diferentes. Então a gente tem um corpo físico, esse aqui, nós temos uma vivência desse corpo físico. Uma vez acabado esse corpo físico, a gente vai ter uma outra vivência através de um outro corpo, que é o perispírito. Ah, então o perispírito agora está lá descansando? Não, ele está aqui, ele é um elo de ligação entre esse corpo e o espírito, que somos nós. Puxa, Marcelo, isso é difícil de entender? Pode ser um pouco difícil de entender. Principalmente quando a gente entra em contato com isso pela primeira vez. E é por isso que a gente é procurado, é por isso que o Espiritismo é procurado, para tentar explicar essas coisas não compreendidas. Então, o Espiritismo surge como uma forma de desmistificar, tirar o que é místico, retirar o que é mistério, retirar o que não é conhecido, tentar levar para as pessoas aquilo que elas são capazes de entender. E diante disso, elas poderem tomar decisões acertadas. Acertadas por quê? Porque uma das regras que está aqui no livro, explicada, a regra não é do livro, é a regra da natureza, mas está explicada no livro, é a lei de ação e reação. É a nossa liberdade. Discussões em outro momento, se a gente é 100% livre ou não, né? Nosso livre-arbítrio é absoluto, isso não é momento para discutir agora. Mas nós temos livre-arbítrio e nós temos responsabilidade das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Isso é fato. Por isso que está lá na prece, livrai-nos de todo mal, afastai-nos das tentações, porque elas existem, né? Livrai-nos do mal é que se você não me livrar, eu posso entrar nele, eu posso estar ali. E se a gente compreender que o mal é a ausência do bem, caraca, é muito fácil estar no mal, basta eu não estar no bem. Basta eu não estar no bem? Basta. Então, para a gente ter boas decisões, a gente precisa ter um maior cabedal de conhecimento, maior quantidade de informações, né, recursos importantes para a gente tomar essas decisões. E o Espiritismo traz isso. E ele acaba tirando muitas situações que eram reconhecidamente mistério e que são ainda para outros que não conhecem, mas para quem conhece já não é tão misterioso assim, não é tão complicado de entender assim. Tá? Essa é a nossa relação de hoje e é isso que eu queria conversar com vocês. Vocês vão perceber que eu tive que editar o vídeo, acabou o espaço no cartão, aí eu tive que colocar outra coisa, eu vou tentar editar para mandar para vocês. Mas o importante é a gente entender que no momento que surge o Espiritismo, algumas questões misteriosas que a gente não compreendia, elas recebem uma luz, né? Eu tenho uma luz aqui à minha volta que está me iluminando, porque o sol já está caindo, mas, né, a luz está aqui me iluminando para vocês poderem me ver bem. Então, assim, e essa mesma luz que hoje reflete meu rosto, é a luz que os espíritos trouxeram através das respostas para Kardec, através dos questionamentos que ele fez e que hoje estão nas obras da codificação, principalmente no Livro dos Espíritos. Tá ok? Para vocês pode parecer muito básico. Sim, para quem já conhece o Espiritismo, tudo que eu estou falando é básico. Para quem ainda vive no mistério, tudo isso é muito novo. Então, fechemos os nossos olhos
Agradeçamos a Jesus, agradecemos aos amigos da espiritualidade, agradecemos aos nossos parentes, agradecemos a todos aqueles que de alguma forma entram em contato conosco e que estará participando, né, através da sua audição, da sua visão, desse nosso trabalho. Seria muito bom se a gente pudesse trocar, mas ainda não é possível, quem sabe num futuro. Mas ainda é possível eu tentar dar de mim o meu melhor, e vocês, se precisarem questionar-me, e eu volto até a fazer um vídeo, se for o caso, explicando mais alguma coisa sobre isso. Mas agradecendo a toda essa espiritualidade, agradecendo a todos esses irmãozinhos que estão no plano espiritual ou que estão nesse plano físico e estão participando conosco nesse estudo da doutrina espírita, eu rogo a Jesus, eu rogo aos nossos mentores que nos lavem a alma através dos passes fluidificados, que nos limpe e nos organize cada um dos centros de força, que reequilibre as nossas energias, tanto as espirituais quanto as físicas, e que ao final desse nosso momento a gente fique muito melhor do que quando começou. Que a gente tenha sempre a companhia desses amigos espirituais à nossa frente, ao nosso lado, nos orientando, nos dando apoio, nos fazendo companhia. Porque de tudo que a gente olhar na codificação, a gente compreende que salvar-se, evoluir, crescer é uma atividade coletiva, é uma atividade social, é uma atividade que eu faço junto com o outro, jamais sozinho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso, o trabalho nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, porque ainda erramos, ainda estamos no mundo de provas e expiações. Mas perdoai esses nossos erros na mesma medida que nós perdoamos aqueles que erram também para conosco, porque eles também estão em aprendizado. Não nos deixeis cair em tentações da vida, em ilusões, e livrai-nos do mal, principalmente daquele mal que ainda habita em nós, porque a gente não colocou para dentro de nós a luz do amor. Boa noite a todos, felicidade para nós, até mais.